Heloísa e do Henrique. Jonas é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pelo Betel Brasileiro. Bacharel e mestre em filosofia pela PUC São Paulo e doutor em filosofia pela USP, com estágio sanduíche no Thomas Institute, da Universidade de Colônia, na Alemanha. Professor de teologia e filosofia da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e do Servo de Cristo. Compõe a equipe pastoral da Igreja Batista Nações Unidas. Recebam com uma salva de palmas, Jonas Madureira. Amém. Abraham Kuyper era um pastor holandês que fundou uma universidade chamada Universidade Livre de Amsterdã. E ele disse uma coisa que marcou a história do pensamento teológico holandês. Não só o pensamento teológico holandês, mas marcou a maneira de pensar do próprio Kuyper acerca da realidade à nossa volta. Ele disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado de toda a existência humana que Cristo, o Senhor sobre tudo e sobre todos, não clame, é meu. Vou repetir. Não há 1 centímetro quadrado de toda a existência humana que Cristo, Senhor sobre tudo e sobre todos, não clame, é meu. Desde a origem da igreja, desde os primórdios do cristianismo, os cristãos lutam, não só contra forças externas, mas contra forças internas, de dentro do próprio cristianismo, que lutam contra a soberania de Cristo sobre toda a existência humana. Desde a origem, desde o começo da história cristã, a igreja enfrenta uma luta feroz, não só de fora dela, mas de dentro da própria igreja, no que diz respeito à confissão, à crença e à dedicação de toda a vida da igreja, numa fé centrada num Cristo, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, e cujo espaço em qualquer circunstância pertence a Ele. Na igreja, desde sempre existiu aqueles que, olhando para tudo o que viam a partir do Evangelho, conseguiam ainda assim encontrar meios de afrontar a soberania de Cristo. Vou dar exemplo. Desde sempre a igreja se viu desafiada e ameaçada em sua crença em Jesus Cristo como Senhor, nas diversas manifestações do dualismo. Jonas, o que é o dualismo? Dualismo não é a mesma coisa que a gente chama de dualidades. Por exemplo, céu, terra, luz, trevas, dia, noite, bem, mal, Senhor, servo. Todas essas situações são realidades da vida. A vida se dá em dualidades. Mas a dualidade não é a mesma coisa que o dualismo. O dualismo é uma visão de mundo. O dualismo é uma maneira de pensar. O dualismo é uma maneira de encarar a vida. E essa maneira de pensar, que não é cristã, que não tem a sua origem no cristianismo, mas tem a sua origem na cultura em que o cristianismo está inserido, entrava por todos os lados dentro do cristianismo, fazendo com que cristãos separassem a vida e separassem o mundo em dois reinos, como se houvesse o reino de Deus
que é o reino espiritual, o reino da santidade, o reino da luz, e do outro lado, o reino das trevas, o reino de Satã, o reino soturno, o reino nebuloso, o reino escuro, sombrio. Como se existissem duas potências, uma que é o bem, a outra que é o mal, e como se estivéssemos sempre lutando contra essas duas potências. Ora uma vence, ora a outra perde. Sempre o cristianismo se viu desafiado diante do dualismo, que sempre pareceu ser uma maneira das pessoas lidarem com o problema da cultura, com o problema da realidade que as cercam. Veja como isso se tornou sintomático quando a igreja começou a perceber que viver na cidade era algo muito perigoso para a fé. De que as cidades romanas, com todo o seu comércio e também o seu paganismo, contribuía muito para que o indivíduo cada vez mais se distanciasse de Deus. E não foram poucos, mas muitos os cristãos que abandonaram as cidades, foram morar nos desertos, se afastaram do mundo e começaram a dividir o mundo em dois. Mais uma vez, dentro do cristianismo, uma visão que separa e passa um corte, uma linha, e diz: do lado de cá está o lado das trevas, do lado de lá está o lado da luz. De que lado você está? Então, os cristãos que estão do lado da luz dizem: nós estamos do lado de cá, e que pereçam aqueles que vivem no lado de lá, que pereçam aqueles que vivem no lado das trevas. Essa maneira de pensar sempre mexeu com a cabeça dos cristãos, sempre esteve presente na cabeça dos cristãos, sempre se tornou uma espécie de tentação na vida da igreja. Não é à toa que C.S. Lewis, no livro chamado Cristianismo Puro e Simples, diz que depois do cristianismo, a única filosofia que de fato conquista e seduz os cristãos é o dualismo. E a pergunta é: por quê? Porque queremos nos proteger de nossos desejos, porque queremos nos proteger de nossas vontades, porque queremos nos proteger da sedução daquilo que nós não consideramos pertencente a Deus, porque não queremos nos sentir atraídos por todas as coisas que olhamos ao nosso redor e não conseguimos enxergar a poderosa mão do Senhor ali presente, porque demos a carta de alforria para uma parte do mundo, porque libertamos o mundo indevidamente das mãos de Deus e achamos que há uma parte do rincão que vivemos que não contempla Jesus Cristo como Senhor e soberano sobre as esferas. E então separamos o mundo e dizemos que Jesus reina em sua igreja, Jesus reina quando estamos reunidos, Jesus é Senhor aqui dentro. Mas quando chega a segunda-feira e vamos para o nosso trabalho, quem reina é o nosso chefe, quem reina são os nossos governantes, quem reina são os professores universitários, quem reina são os políticos, quem reina são os artistas, quem reina são aqueles que se movimentam no aspecto da plataforma cultural, de visões de mundo majoritária que governam essa nação. Vivemos sob dois senhorios, vivemos um dualismo que não conseguimos nos libertar desde os primórdios do cristianismo. Os platônicos, que eram também homens que se convertiam ao cristianismo, vinham com uma mentalidade platônica na cabeça. E a mentalidade platônica é aquela que diz o seguinte: existe algo que é bom, que é sobrenatural, que é espiritual e que é maravilhoso. Isso tudo é Deus. E quanto mais ele for espiritual, mais ele será divino. E quanto menos espiritual as coisas forem, mais demoníacas elas serão, mais materiais elas serão. Então tudo que é material, tudo que é feito de matéria, tudo aquilo que é corporal é diabólico, é aquilo que te seduz, é aquilo que te enche de paixões, é aquilo que te tira do caminho de Jesus. Então é preciso você se preocupar com as coisas espirituais, é preciso você se preocupar com o céu, abandonar as vicissitudes da carne, abandonar a matéria, porque a matéria em si é má. O pai do platonismo, um filósofo grego chamado Platão, escreveu um diálogo chamado Timeu, em que ele diz o seguinte: quando Deus quis criar este universo,
ele se deparou com um imenso problema. Ele se deparou com o fato de que ele não poderia criar esse universo sem manipular a matéria. Mas Deus é santo, Deus é puro, Deus é espírito. Ele não pode tocar a matéria, ele não pode se sujar com a matéria, ele não pode se sujar com o que é corpóreo. Então Deus fez sair de dentro dele um outro ser, menor do que ele e maior do que tudo que é material, e chamou ele de demiurgo. O demiurgo é o mediador da criação. O demiurgo é aquele que olha para a mente divina, enxerga as ideias presentes na cabeça de Deus, e olhando para a mente divina, olhando para a inteligência divina, começa a arquitetar o mundo, manipular o mundo, e ele vai criando o mundo a partir das ideias que estão na mente de Deus. Era a única maneira que Deus poderia criar o universo sem tocar a matéria. Os cristãos tiveram muita dificuldade de lidar com os platônicos, porque os cristãos também entendiam que Deus, quando fez todas estas coisas, quando Ele criou as árvores, quando Ele criou as flores, quando Ele estabeleceu o firmamento com as suas estrelas, quando Ele inseriu nesse universo toda a sua inteligência, Ele não inseriu de forma direta, Ele fez através de um mediador. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Logos, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio para testificar a respeito dessa verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Ele não era luz, era apenas a testemunha da luz. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio de suas mãos, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É muito parecido. O platônico olhava para tudo isso e dizia: é isso que a gente crê, essa é a nossa visão de mundo, nós pensamos assim, nós também acreditamos no mediador, nós também acreditamos em Jesus. E os cristãos olham para os platônicos e percebem que os platônicos também têm um mediador, que os platônicos também pensam um mundo criado por Deus através de um mediador. E em algum momento eles começam a se identificar, e eles começam a perceber que há muita similaridade, até um dia em que um deles, por exemplo, Agostinho, percebe o engodo de tudo isso e diz o seguinte: gente, nós não podemos aceitar que o platonismo seja entendido como cristianismo. Não é a mesma coisa, pode ser parecido, podem ter ideias semelhantes, mas existe um fator sobrenatural, importante, que faz com que platonismo esteja de um lado e cristianismo esteja de um outro. E o que é que faz toda a diferença? A diferença é Jesus Cristo. O demiurgo de Platão não é Deus. O demiurgo de Platão é menor do que Deus. O demiurgo de Platão precisa tocar a matéria, porque ele não consegue criar nada do nada. Ele não cria a partir do nada. Ele tem que colocar as mãos na massa e olhar para a mente divina e criar o universo. Os cristãos começam a perceber que o cristianismo não se constitui assim, que a visão cristã de mundo é diferente, que os cristãos percebem que a palavra de Deus é aquilo que cria o universo, que o universo não é criado pela manipulação das mãos de Deus, que Deus cria o mundo falando, que Ele vai falando, dizendo haja luz e há luz. Ele, pela sua palavra, vai criando todas as coisas, e Ele traz à existência as coisas a partir do nada. E os cristãos começam a descobrir que tem alguma coisa errada com o platonismo. Não bastasse o fato de perceberem que se trata de um pensamento diferente, eles também descobriram que ao aceitarem o dualismo como se fosse uma visão cristã, eles tinham também comprado a ideia de que existe um mundo bom e um mundo mau. O mundo material, ele é perverso, e ele tem um senhor, que é Satã.
E o outro mundo, que é o mundo da alma, o mundo do espírito, tem outro Senhor, que é Jesus. Isso foi tão sintomático, que fez com que pessoas da igreja primitiva tivessem uma espécie de crença extremamente absurda do ponto de vista da fé evangélica. Estes são os colossenses. Eles desenvolveram uma crença muito interessante. Eles estavam sendo influenciados por esse platonismo. E eles entendiam o seguinte: existe a matéria que é má e que representa um reino, o reino material, o reino mau. E existe o reino bom, que representa o reino do Espírito, que o Senhor reina. Só que eles têm que lidar com um problema. O mediador da criação é Deus, é Jesus. E Ele fez a mediação assumindo um corpo, assumindo uma matéria. Sabe o que isso significou? Que um anjo estava acima de Jesus. E a igreja de Colossos começou a cultuar os anjos. E a igreja de Colossos, em vez de olhar para Jesus, começou a olhar para os anjos. Porque entendiam que os anjos eram superiores a Jesus. Porque entendiam que os anjos estavam acima de Jesus. Porque entendiam que os anjos, eles tinham, por ser seres espirituais, eles tinham poderes muito maiores do que o de Jesus, que estavam limitados por sua encarnação. Isso aconteceu dentro de uma igreja que Epáfras, discípulo de Paulo, havia plantado, e conforme a designação de Paulo, de uma forma fiel, tão fiel, que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo mostra todas as implicações de que o evangelho de fato chegou ali, quando ele diz: tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, e por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. As três características, as três virtudes teologais, as três virtudes mais importantes que caracterizam a presença do evangelho numa igreja. Se você quer saber se o evangelho chegou numa comunidade, ela precisa apresentar essas três virtudes: amor, fé e esperança. E essas virtudes estavam presentes na igreja de Colossos. O evangelho tinha chegado ali sim, eles tinham entendido o evangelho, e o evangelho tinha sido anunciado com pureza, com verdade, com legitimidade. Paulo não questiona a pregação de Epáfras, pelo contrário, endossa a pregação de Epáfras. No entanto, Paulo percebe que alguma coisa aconteceu na igreja de Colossos. Existe um processo que bagunçou toda a crença, e eles não estão conseguindo mais crer em Jesus como Senhor. Eles estão dividindo o mundo em duas partes. Eles estão separando o mundo entre o mundo que é espiritual e o mundo que é material, e estão dizendo que Jesus e Deus é Senhor só do espiritual, enquanto o reino material é do domínio das trevas, é um outro domínio, é um outro reino. Então Paulo resolve escrever essa carta para os colossenses, e ele diz algo bastante significativo no versículo 13. Ele diz assim: pois Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Veja o que Paulo está dizendo: que Deus transportou o povo de um lugar para outro. Alguns podem achar, e quando estudam essa passagem, que se trata daquela situação em que um general, depois de vencer uma batalha, ele toma posse de pessoas que fazem parte desse povo conquistado e arrasta, leva, cativa esse povo para uma outra geografia, para um outro lugar. Mas existe uma outra possibilidade de interpretar essa passagem, porque a mesma palavra que é usada para transportar é a palavra usada na jardinagem, quando a gente quer transplantar algo. Então Paulo pode ser muito bem que ele não esteja falando que Deus tirou você de um lugar e pôs no outro meramente, mas Ele te tirou com raízes. Não se transplanta sem tirar com raízes, e depois se coloca num outro terreno, com as raízes, para que elas possam nesse outro terreno se acomodar. E isso parece ficar muito claro quando prestamos atenção no versículo de número 6 do capítulo 2, quando Paulo diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados. São todas
Todas elas palavras que fazem questão de mostrar que Paulo está falando não meramente de uma mudança geográfica, mas de uma situação em que você é arrancado com raízes de um lugar, e agora você é plantado em outro lugar, e você precisa, demanda uma espécie de situação em que você vai precisar se adaptar a esse novo contexto. Eles têm uma visão de mundo, eles separam o mundo em dois, e esse mundo é dividido entre dois reinos, e eles não conseguem pensar em outra coisa, senão de que existe um reino que não pertence a Deus, que é o reino material, e que Ele não é Senhor da criação, Ele não é Senhor da matéria, porque Ele é Senhor só do espiritual. E é tão interessante perceber que logo em seguida Paulo vai dizer à igreja de Colossos algo impressionante, um hino. Versículo de número 15, ele diz: Ele, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Mas Ele também afirma: Ele é também Senhor da igreja, Ele é cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. A primeira coisa que Paulo quer reforçar naquela igreja é algo que ela perdeu de vista. Ela recebeu o Evangelho, ela crê que o Evangelho é verdadeiro, ela demonstra fé, ela demonstra amor, ela demonstra esperança, mas ela ainda possui uma mente ainda não cristã, ainda não evangélica. Você deve estar se perguntando: Jonas, onde você quer chegar? Você está hoje aqui e pode manifestar marcas do Evangelho, e eu estou dizendo para você que isso não é suficiente para você resistir à tentação de viver uma vida como se Jesus Cristo não fosse Senhor. O que eu estou dizendo é que você pode ser evangélico e não viver como se Cristo fosse Senhor de sua vida. E você pode me perguntar: como assim, Jonas? Basta você sair daqui no domingo da sua igreja e na segunda-feira acordar de manhã e ir para o seu trabalho e viver no seu trabalho como se Cristo não fosse Senhor lá do seu trabalho. Basta você entrar na sua universidade na segunda-feira e viver lá naquela universidade como se Cristo não fosse o Senhor de tudo aquilo ali. Basta você ir na rua e fazer todas as suas obrigações no seu dia a dia, no contexto da cidade, e você achar que aquele lugar não é lugar de Deus, que aquele lugar não está submisso ao senhorio de Cristo, para que você viva uma vida não como Cristo, Senhor de sua vida. Não é fácil admitir Jesus Cristo como Senhor de tudo. Por isso que é mais fácil a gente passar um corte e dizer o seguinte: aqui existe o mundo da igreja e lá é o mundo dos ímpios. Todo mundo empificado, todo mundo ali, não é, largado nas trevas, e aqui a gente fica confortavelmente, não é? Onde aqui reina a paz, e aí reina também as nossas mais terríveis esquisitices. Aqui a gente começa a estabelecer coisas como jazz evangélico, matemática gospel, escova de dente espiritual. Aqui a gente começa a criar o nosso gueto. Aqui a gente começa a murar nossas famílias, blindar nossos filhos. A gente começa a estabelecer uma espécie de aquário para ter nossa família salvo, para ter nossos filhos protegidos. E a gente aposta tudo nisso. E a gente fica com medo até de ter filhos, porque esse mundo está perdido, a gente diz. Esse mundo jaz do maligno, a gente usa até base bíblica. Quando a gente quer pecar com gosto, a gente usa até a Bíblia. Porque crente, se não pecar com base bíblica, não consegue dormir de noite. É que nem Davi. Se você pega, Davi, ele está com um dilema terrível. Qual é o dilema de Davi? Ele olha a moça lá e diz o seguinte: puxa vida, eu acho que eu quero essa moça para mim. E aí ele descobre que ela é casada. Eu não posso, eu vou cair lá no mandamento do adultério. Não vai dar. A não ser que ela fique viúva, viúva pode. Aí ele pensa a segunda vez: puxa vida, mas
O mandamento diz também que eu não posso matar, não matarás e não adulterarás. Eu estou com um problema sério. Mas, e se ele for para uma batalha e ele for matado? E se ele for morrido? E se acontecer alguma coisa? Eu não matei. Bingo, é isso que ele faz. Pega com base bíblica. Não quebrou o mandamento, por isso ele pode dormir a noite tranquila. É Natan que olha para ele e faz com que ele acorde da racionalização do pecado. A racionalização do pecado é uma obra que só crente faz, que é usar a sua inteligência para justificar o seu pecado. E o maior pecado da igreja hoje é o dualismo. E aí você me pergunta, por que, Jonas? Presta atenção no que eu vou te mostrar. Aqui está o dualismo. Essa crença que passa um corte no mundo e diz, o mundo secular e mundo sagrado. Mundo da igreja e o mundo. Não é? CD do mundo, CD da igreja. Então a gente separa, faz o corte. Então isso, a gente diz que é o evangelho. Só que isso não é o evangelho. Isso é o falso evangelho. Isso é uma visão de mundo que não corresponde com o evangelho. Ela é diabólica, ela é demoníaca, porque ela estabelece uma instância, ela estabelece um domínio em que Jesus não é Senhor, ela não glorifica Jesus. Ela é uma visão de mundo que estabelece a possibilidade de Jesus não ser Senhor em determinados espaços de nossas vidas. O problema é que a gente chama isso de evangelho, e do lado de cá está o evangelho genuíno. Aquilo pelo qual as pessoas deveriam ser de fato ofendidas está desse lado, mas elas não conseguem ser ofendidas pelo evangelho. Hoje as pessoas são ofendidas por causa desse seu pecado, que se chama dualismo. É por causa do dualismo que as pessoas têm se ofendido hoje. É por causa do dualismo que as pessoas têm rejeitado o evangelho. E olha a nossa desgraça, as pessoas não aceitam o evangelho pelo que é o evangelho, elas rejeitam o evangelho por aquilo que não é o evangelho. Não existe pecado mais terrível do que este, que faz as pessoas rejeitarem a Jesus pelo que Jesus não é. Não bastasse isso, o nosso pecado é duplo, porque ele cria uma reação. Qual é a reação? Uma coisa chamada secularismo. Sabe o que é secularismo? Secularismo é a blindagem do mundo. É o mundo que se defendeu de você e do seu dualismo. É o mundo que olhou para você e para mim, dualistas, e disse o seguinte: vocês nos condenaram, então já que estamos condenados aqui ao inferno, então aqui a religião não fala, aqui o céu não desce, aqui o santo não mostra as suas virtudes, porque aqui é a esfera pública, aqui é uma repartição pública. Vamos tirar nossas cruzes daqui, vamos tirar todos os símbolos religiosos, porque este lugar não pertence ao senhorio de nenhum Deus. Este lugar pertence ao senhorio da esfera pública, da sociedade, da comunidade. Nesse espaço não opera a religião. Quem criou isso fomos nós. Fomos nós que criamos o secularismo, por causa de algo que não é o evangelho. E se hoje nós temos dificuldade de trabalhar e de nos envolvermos com a cidade, é porque quando nos encontramos na cidade, somos completamente hostilizados. É tão interessante, irmãos, como a gente é capaz de acreditar num falso evangelho. É tão falso esse evangelho, que faz você acreditar que a única coisa que agrada a Deus é cantar, tocar e pregar. Ih, pastor, eu não sei cantar, sou desafinado. Olha, tocar, até quando eu toco a campainha da minha casa, desafina. Falar em público, você não está vendo que eu sou tímido, eu não consigo gaguejar, não dá, não é para mim. O que você faz da vida, filhinho? Eu estudo zootecnia. Zootecnia, filho? A Arca de Noé foi muito tempo atrás. Não vai dar para a gente usar você aqui na igreja. Sabe qual é a nossa maior crise? Nossos pais não querem que você seja missionário. Eu fui de um tempo que não existe mais. Pais e mães que ficam felizes quando seus filhos decidem se tornar missionários.
Hoje é mais ou menos assim, uma senhora encontra outra senhora na igreja e diz assim: filha, eu estou tão feliz. O que aconteceu? Minha filha passou na USP, vai estudar medicina. Uau, que coisa interessante. Mas estou vendo que você também está muito feliz. O que aconteceu? Minha filha, estou tão feliz e orgulhosa dela. Por quê? O que aconteceu? Ela passou na faculdade. Menina, ela vai ser missionária na Indonésia, vai morrer, vai dar a vida dela lá, vai perder o sangue dela lá no meio daquele povo, por amor a Jesus. Eu estou tão orgulhosa da minha filha, estou tão feliz porque ela vai entregar toda a sua vida para Jesus. Ou então chega 2 marmanjões: rapaz, estou tão feliz, o que aconteceu? Meu filho passou em engenharia, avô engenheiro, eu engenheiro, e agora o filho engenheiro. Oh, que bênção. Aí o outro olha e fala assim: eu também estou muito feliz. Por quê? Meu filho decidiu ser pastor no Complexo do Alemão, vai pastorear lá. Eu estou tão feliz porque ele vai doar a vida dele ali, para trabalhar no meio da favela, com as pessoas que estão precisando. Esse meu filho me dá muita alegria. Mas o que acontece? Olha o nosso paradoxo. A gente não quer que os nossos filhos se tornem missionários e pastores em nossas igrejas, mas a gente quer que eles passem na melhor faculdade, e aí eles passam em medicina, e aí eles começam a ir na balada, e aí eles começam a bater na porta do gabinete pastoral e dizer: pastor, tem que ter atividade na igreja no sábado, meu filho está indo para a balada. Olha como a gente não consegue perceber que a gente, quando manda um filho para uma universidade, a gente está mandando esse menino para trabalhar lá na cidade, para honrar Deus lá na cidade, para glorificar Deus lá na cidade, porque na cidade, sendo um bom juiz, ele pode glorificar Deus e servir como um padrão de excelência para esse mundo. Olha como o dualismo nos destruiu, olha como o dualismo não nos permite mais olhar para a profissão que Deus nos deu para servir, como algo que pode abençoar e como algo que pode glorificar o seu nome. Hoje, a cosmovisão que a gente tem, a visão majoritária que governa o nosso universo, ela é extremamente secularista. E ela opera em 3 pilares: o judiciário, a mídia e a educação. Ela domina essas 3 áreas. Enquanto nós não tivermos cristãos que sejam capazes de servir a Deus no judiciário, de servir a Deus na educação, de servir a Deus na mídia, nós não vamos ter mais referencial, nós não vamos ter outra visão de mundo disputando o lugar que vai mostrar outras possibilidades de enxergar o mundo. Não dá, meus irmãos, para acreditar que nós somos igreja no nosso país, e o nosso país ao mesmo tempo mergulhado numa corrupção como ele está. Alguma coisa está errada. E talvez seja o evangelho genérico que a gente acreditou e acredita que seja o verdadeiro evangelho. Esse evangelho dualista, que nos coloca entre muros, que nos defende da realidade, que não nos chama para a responsabilidade de fazer de fato a diferença no mundo que a gente vive. Eu quero desafiar você que está hoje aqui, que é universitário, você que é um profissional liberal, você que é engenheiro, você que é médico, você que é empresário, você que é biólogo, você que é dentista, você que tem o seu trabalho, desenvolve o seu trabalho, a olhar para o seu trabalho como um meio de você glorificar Jesus e de servir ao verdadeiro Senhor de sua vida, que não é o teu patrão. É tão interessante porque a gente, quando começa a pensar o evangelho como ele é, as coisas começam a mudar de figura. Primeira coisa que a gente descobre é que não dá mais para dividir o mundo em 2. Não dá para separar o mundo em sábado e domingo, e segunda até sexta eu não sou crente. Sábado e domingo eu louvo a Deus na igreja, etc. Na segunda-feira eu vou para a universidade, lá eu estou estudando biologia, então lá eu sou ateu. Eu sou ateu de segunda a sexta, mas domingo eu cultuo a Deus, porque se eu não conseguir absolutamente dialogar com a minha realidade, porque eu não acredito que o cristianismo seja relevante para a ciência, então eu preciso ser e me passar como se fosse um ateu. Meus irmãos, esse dualismo nos destrói, nos impede de ser luz nas trevas, nos impede de ser sal da terra. O pior de tudo é que tem gente que acredita que o evangelho é o dualismo, e que elas acham que isso é a maior verdade de todo o universo. Eu me lembro que quando eu estudava na PUC,
tinha um professor que era muito doido. Ele era professor de estética. E ele ensinava arte moderna, contemporânea, essas coisas todas. E ele era um cara brilhante. Mas ele era extremamente metódico e neurótico. Então, a aula começava às 7 horas. Ele chegava às 7:15, sentava à mesa ali, esperando os alunos chegarem. Quando dava 7 horas, era hora de começar a aula, ele não começava. Esperava os 15 minutos, que era para dizer o seguinte: esses 15 minutos é para vocês atrasarem. Dava 7:15, ele levantava da cadeira, fechava a porta e voltava. Quando ele voltava, sabe aquele papelzinho de bala que você abre? Se você abrisse esse papelzinho de bala e fizesse aquele barulhinho, ele ia matar você. Então todo mundo tinha medo. Então tinha que ir no banheiro antes, era um terror. Ele dava uma aula maravilhosa, mas todo mundo ficava tenso. Não podia conversar do lado, tinha que estar silêncio absoluto. Nesse dia ele fechou a porta e voltou e começou a dar aula. Começou a aula. Não deu 5 minutos, abriu a porta. Aí todo mundo já gelou. Hoje alguém morre. E abriu a porta e entrou um amigo nosso, Rastafari, doidão, doidão. E ele chegou esbaforido. Aí eu só olhei para a cara do professor, que fez exatamente esse gesto, olhando para ele. Acompanhou ele até sentar. Só com aquela olhada, eu acho que eu urinava nas calças naquela hora. Ele sentou, o professor respirou profundamente e voltou a dar aula. Irmãos, não deu 2 minutos. Aquele menino levantou a mão e disse assim: professor, eu sei que eu estou pegando o bonde andando, mas, no que ele disse mais, ele meteu as 2 mãos assim na mesa e disse: como mais? Em que mundo você vive, criatura? Você acha que a história... Ele fez bem assim, o cabelo bagunçou tudo. Você acha que a história da humanidade começou, seu infeliz, quando você entrou pela porta ali, criatura? Você acha que o mundo inteiro gira ao seu redor? Meus irmãos, eu tenho tanta vontade de fazer isso com os irmãos na igreja. Você não sabe como eu tenho vontade de fazer isso. Eu morro de vontade de fazer isso. Sabe por quê? Porque o sujeito acha que o evangelho começou quando ele entrou na igreja. Meu filho, tem história. Você está numa viagem que já aconteceu há muito tempo, há 2000 anos. Não existe uma ideia que você possa dizer que seja assim: eu tive uma ideia brilhante, é uma nova interpretação do evangelho. Você é um demônio se você fala uma coisa dessa, criatura. Tem 2000 anos de história. Nós não estamos tratando uma ideiazinha de alguém lunático que um dia teve uma ideia interessante. Nós estamos tratando de uma ideia de 2000 anos de história. 2000 anos em que cristãos lutam contra o dualismo. E todas as vezes, meus irmãos, pode estudar, todas as vezes que os cristãos se perceberam do dualismo e voltaram a pregar o evangelho, sabe o que eles começaram a fazer? Pregar o evangelho e abrir escola, mas não é escola para crente, é escola para todo mundo. Eles começaram a pregar o evangelho, mas também começaram a construir hospitais. É isso que está faltando em nossa vida, é isso que está faltando em nossa igreja, o entendimento de que Jesus é Senhor sobre todas as esferas. Quando a gente pregar o evangelho de verdade, nós vamos ter políticos de verdade e não pastores analfabetos teologicamente e ignorantes politicamente, agindo de uma maneira desastrosa no contexto da política, ainda que defendendo a coisa certa. Nós estamos pagando pelo preço da nossa omissão. Não adianta você olhar para os políticos hoje evangélicos da bancada evangélica e dizer: olha como eles são endemoniados. Nós somos endemoniados. Somos nós que não conseguimos plantar em nossas igrejas nenhuma estratégia para formar um economista que honre o nome de Jesus, um político que honre o nome de Jesus.
Um político, um economista que não lute pelas causas de uma denominação ou de nossas igrejas, mas que mostre para o mundo que nós não somos esses egoístas que o mundo pensa que nós somos, que nós só pensamos em nosso umbigo, que nós só pensamos em ter dinheiro, poder, dinheiro, poder, dinheiro, poder. Esse não é o reino de Cristo Jesus. Ou a gente muda a nossa cabeça, ou a gente volta a viver na nossa casinha, protegida do mundo, esperando o céu chegar, esperando o mundo dar certo, esperando as coisas acontecerem. Chegou a hora de você e eu repensarmos: que evangelho é esse que estamos vivendo? Minha vontade hoje, meus irmãos, é que você saia daqui ofendido, não pelo dualismo, mas que você saia daqui ofendido pelo Evangelho. Que o Evangelho seja algo que te ofenda tão profundamente, ao ponto de você e eu sairmos daqui hoje com o nosso coração contrito, pensando e revisando nossa vida, para que a gente possa retomar nossa dignidade enquanto cristãos, para que a gente possa retomar o nosso caminho para a cruz. Não existe um lugar mais poderoso onde a igreja pode viver do que aos pés de Cristo Jesus. O teu lugar mais alto é a tua cabeça, e o lugar mais baixo de Jesus são os seus pés. E para você enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, você vai ter que dobrar os seus joelhos. Você vai ter que reconhecer o senhorio de Jesus. E na verdade, você faz isso todas as vezes em que você começa a sua oração dizendo: Senhor. É a melhor maneira de, em silêncio, você confessar a sua real identidade. Quando você diz Senhor, em silêncio, você também está dizendo quem você é. O dualismo é um falso evangelho. É um evangelho que promete para você uma visão piedosa. Somos piedosos, somos santos, separados. Aqui não entra o pecado. Somos todos puros, santo e imaculado. Mas a Bíblia um dia nos disse que existem demônios que se apresentam como anjos de luz. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que o evangelho verdadeiro possa transformar a tua mente. E que se você está percebendo que as suas raízes, elas estão se acostumando, mas que ainda tem um jeito de pensar dualista, é hora de você ser vencido pelo Evangelho mais uma vez. Queria pedir que você curvasse a sua cabeça e que você pudesse ter um momento de confissão a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho fé e eu tenho razão, eu tenho crença e eu tenho inteligência. Me ensina a ter uma fé que pensa, me ensina a ter uma razão que sente, me ensina que o único caminho de viver em fé e em razão é, em primeiro lugar, dobrando os meus joelhos diante do senhorio de Cristo Jesus. Seja Senhor, Pai. Seja Senhor no céu, seja Senhor na terra. Seja Senhor na nossa frente, seja Senhor atrás. Seja Senhor na nossa direita, seja Senhor na nossa esquerda. E que não haja 1 centímetro quadrado de nossa existência que não sejamos capazes de enxergar o Teu senhorio. Seja Senhor sobre nós, Pai. Seja Senhor sobre o nosso coração. Nos liberta de nosso egocentrismo, nos liberta da nossa ego-referência, nos livra de olharmos, ó Pai, o mundo sempre tentando olhar
para o mundo como um meio de usufruir algo, de possuir algo. Nos ajuda a servir a criação, nos ajuda a servir o próximo, nos liberta do demônio do egocentrismo, Senhor. Que a gente possa glorificar o Teu nome e de fato viver como o Senhor de nossas vidas. Tenha um momento com Deus, meu irmão. Não saia daqui hoje sem declarar o senhorio de Cristo sobre todas as esferas da sua vida. Se Jesus não tem sido o Senhor no teu trabalho, se você tem tido uma outra ética quando você vai para o seu trabalho, se você não tem sido padrão no lugar onde você trabalha, se você não tem sido um servo de Deus fora da igreja e só tem conseguido ser servo dentro da igreja, coloque os seus pensamentos diante de Deus, peça para que Deus, clame para que Deus mude teu coração, porque até para mudar o nosso coração a gente precisa da graça de Deus. Clama por Jesus nessa noite. Não saia daqui sem que Jesus toque o seu coração, sem que Jesus transforme a sua mente. Deixa Jesus tocar seu coração.